que apesar de tudo, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é um espaço de trocas, de conversas, histórias e de vivências reais. Então, se você tem uma história, e se você quer, e se você gosta, fica aqui, vem. E hoje, para o tema de hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial. Todas elas são muito especiais. Mas essa vai te dar um pontapé para você iniciar aquilo que está no teu coração e você ainda não conseguiu ainda ter uma dimensão. Você vai aprender hoje com ela. E nós vamos falar sobre empreendedorismo no Brasil. Nós vamos falar sobre esse tema, que eu acho que muitos aqui têm vontade de começar um negócio, mas não sabe por onde começar. Então vamos aprender com ela. Empreendedora e dona da 360, a agência 360. Vamos falar com ela? Denise, muito bem-vinda, Denise. Eu quero que você conte um pouco sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória até você se entender como empreendedora. Me conta quem é a Denise. Então, eu sempre tive um sonho de ter algo meu, desde criança. Eu sempre falava, vamos ter alguma coisa em casa, mas o pessoal de casa é mais complicado, né? E aí, quando eu fui fazer segundo grau, vai fazer o quê? Vai estudar o quê? Vai ser professora? Eu sempre falei que eu nunca daria para ser professora. Eu até ensino falo, converso, mas eu não sei ensinar nada para ninguém. Então, eu pensei, não vou fazer normal. Fiz segundo grau técnico mesmo. E sempre gostei de escrever. Né? Aquela época da menina sonhadora, que escrevia poeminha, aquela coisa toda. E na igreja que eu frequentava antes, né, quando eu era adolescente, um belo dia resolveram fazer um jornal. Jornalzinhos adolescentes. A primeira vez que eu vi aquilo, eu me encantei. Eu falei, gente, olha que legal. E aí eu perguntei assim, eu posso deixar minhas poesias para publicar? Ah, pode. Hoje eu não escrevo mais poesia nenhuma. Acho que a minha vida romântica ficou lá nos 16 anos. Porque hoje em dia eu não escrevo nada com poesia. Acabou a poesia, acabou a veia romântica, acabou a veia poética. Foi em algum lugar do passado. Mas até um belo dia que eu pedi para ajudar a fazer o jornal. Então aquilo ali abriu a minha mente para o que eu queria ser quando crescer. Eu queria ser jornalista. E aí, quando eu fui fazer faculdade, gente, não tinha Enem na vida, era prova de faculdade ali, e eu sou péssima. Era vestibular, de você chegar no vestibular. Eu cheguei a fazer vestibular. Eu fiz vestibular na FRJ. Eu sou nova. Eu sei igual uma amiga minha que é novinha. Exato, novinha. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer jornalismo. Mas aí eu falei assim, qual faculdade que eu vou fazer esse jornalismo? Na UF não dava porque era o dia inteiro. Filho de pobre tem que trabalhar. Nossa, eu tive o mesmo dilema. E aí eu falei assim, o que eu faço? Fui fazer o FRJ. Gente, eu para fazer prova sou uma negação. Eu fico muito nervosa, esqueço tudo que eu tenho que colocar na prova. Acho que a maioria das pessoas são assim, né? Fica aquele... Tem umas que se sabem. Vão lá, se fecham pro mundo. Nossa, e faz a prova, lembra de todas as fórmulas. A única fórmula que eu lembrava de química eu botei em física. Mas tudo bem. Eu consegui uns anos depois fazer minha faculdade. Gente, então assim, eu levei aquilo muito a sério. O meu sonho de ser jornalista, muito a sério. Eu consegui, da minha turma de faculdade, eu e mais 2 pessoas conseguimos fazer estágio nessa área. Eu fiz estágio no portal. Então, assim, e depois eu fui meter a cara para trabalhar. Não trabalhei na Rede Globo, que era o sonho da pessoa, que eu passava pela Rede Globo, no Jardim Botânico, falando assim, bom dia, eu tô aí. Amém. Fala todo dia. Quando eu já passava lá. Eu passava na época que eu passava na Rede Globo, claro que eu ainda não tive essa pretensão de ser atriz ou qualquer... Não tive, eu não deslumbrei isso não. Mas eu sempre passava na Globo porque eu estudava música. Então eu tinha um professor que me dava aula na Vila Lobos,
Eu estudei na Vila Lobos, e aí ele saiu, e eu fui atrás dele, ele trabalhava lá no Jardim Botânico. E eu via muitos estagiários, e naquela época ainda estava se contratando jovens aprendizes, né? Já estava se contratando. E aí tinha muitos estagiários e jovem aprendiz que saía da universidade, pegava às vezes o ônibus comigo, da PUC, ia lá pro Jardim Botânico para ir. Certamente era um pessoal do jornalismo. Tentei, já gostaria de, né? Enfim, mas não deu certo. Aí, essa questão de trabalho, eu trabalhei em muitos lugares, que você possa imaginar. Fora da área, um pouco dentro da área. E aí, um dia eu trabalhei numa gripadora. E aí, eu gostava daquilo. Tudo bem que a gente trabalhava sábado, domingo, feriado de ação. Mas eu gostava daquilo ali, que eu estava dentro do mundo que eu escolhi. E um dia, quando eu fui mandada embora, lá... CLT. CLT ainda. CLT. Trabalhava pra morrer e ganhava pouco. Exato. CLT. Aquela coisa básica. E aí, um dia eu cheguei para as meninas que trabalhavam comigo, falei assim, gente, vamos abrir um negócio. E elas riram. Elas acharam engraçado, que eu tava achando assim, Denise tá zoando. E eu falei, poxa, gente, vamos abrir um negócio pra gente. Pô, todo mundo fez comunicação. Vambora, vamos botar isso pra frente. Aí, Denise, tá maluca? Que medo, que nós... Ficou guardado ali na gaveta. Sabe aquilo bem guardado na gaveta? E fui trabalhar num lugar que eu não gostava. E um dia na terapia, né, que eu faço terapia desde que meu pai faleceu. Tem muito tempo? Tem 21 anos. 20 anos de terapia. Terapia já, um negócio sério. Porque meu pai morreu muito de repente, eu estava no meio da faculdade, queria largar a faculdade, foi um negócio complicado. Mas a minha psicóloga na época falou pra mim assim, sabe o que vai acontecer? Denise, por que você não abre um negócio pra você? Você não serve pra ser funcionária de ninguém. Aí eu falei, gente, mas eu preciso trabalhar. Como que eu não sirvo pra ser funcionária dos outros? Porque era cada saco boi que eu engolia. Eu ouvi de uma pessoa, tinha uma conhecida minha, na igreja que eu frequentava também. Ela tinha esse hábito de falar, gente, muitas vezes vocês quando forem adultos, ela falava na época de jovem, vocês quando forem adultos, na vida vocês precisam aprender a engolir um saco de perna aberta. Ela dava esse ênfase. Um saco, e hoje eu sei o que é isso. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu saí de lá, mas sempre com aquela bendita vontade, eu quero ter alguma coisa pra mim. Meu próprio. Sempre tive uma vontade de ter, mas eu tinha medo de ter sozinha. De falar assim, eu vou ter sozinha esse negócio, não vai dar certo. E um belo dia, conversando com o Felipe, no McDonald's, do Largo do Bicão, na Beira Penha, brinquei com ele. Falei, cara, vamos abrir um negócio? Vamos abrir uma agência? Brinquei assim. 2 dias depois ele me liga, você tá falando sério? Aí eu falei, depende, eu não sei o que eu tava falando. Eu falo pra caramba, 2 dias depois, eu não lembro o que eu falei. Lembro que comi no almoço, mas o que eu falei no McDonald's. E aí ele me mostrou um projeto que era para abrir uma agência. Na realidade, era uma clipadora também, que se tornou Hoje a agência que é. E aí a gente começou a empreender junto. Mas eu estava desempregada na época. Eu falei, cara, eu tô 1 ano sem trabalhar. Para você abrir uma sociedade, você precisa de dinheiro. Eu não tenho dinheiro agora. E aí fui trabalhar. Trabalhei CLT de novo, só Jesus na minha calça. Então você já tinha aberto a agência E voltei a trabalhar. Era já 360? Comecei a esquematizar 360 com ele e arranjei um emprego nesse meio tempo. Em janeiro de 2018, a gente abriu a 360. Eu abri com ele. E aí, vambora, vamos meter as caras. Mas eu tava trabalhando lá de CLT ainda. Com a mulher horrorosa, um lugar horroroso. Eu passei de tudo que vocês possam imaginar. A gente se sujeita a essas coisas, né, cara? Tudo que você possa imaginar, eu passei dentro daquela empresa. Quando a mulher falou assim, vou te mandar embora, eu falei, obrigada. Muito obrigada, é um favor que você faz. Pois é, porque aí eu fui botar gás naquilo que era meu. Bonito ali, bonitinho, mas vou botar gás naquilo que é meu. E foi o que eu fiz. A gente já tinha até cliente, eu trabalhava na empresa da mulher lá. Então eu chegava em casa, fazia as coisas com ele. E a próxima pergunta para você. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais foram os desafios que você teve para começar a empreender?
Você já contou um pouquinho, mas dá mais uma Eu acho que pincelada o nisso. maior desafio... Já começa a me dizer se você teve vontade de desistir. Acho que uma coisa emenda não. Então, o maior desafio, acho que da gente começar a empreender é realmente você começar. Porque a gente tem medo de tudo. Eu, pessoalmente, tive medo de tudo. Eu falei, caramba, eu não tenho dinheiro para começar uma empresa. Eu falei, não tinha dinheiro. Eu precisava fazer caixa primeiro, porque se fica um ano desempregado, gente, não tem rescisão que dure a Exato. vida. Você tem conta para pagar, aquela coisa toda. E empreender no Brasil, antes de você ser MEI, que o MEI, você vai lá, entra no Gov, que abre o MEI. Mas você ter uma sociedade é muito complicado porque é muito imposto. E aí eu falei para ele assim, cara, eu não tenho dinheiro para isso. Porque é abertura de papel, eu não sei o quê. Ah, meu padrasto dele era contador. Mas e o dinheiro para fazer isso? Cadê o cash? Pois é, eu não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, o que eu faço? E na época eu cheguei pro meu irmão, né, meu irmão, que não tá mais aqui hoje comigo, mas eu cheguei pro meu irmão e falei pra ele, cara, e aí, o que você acha que eu devo fazer? Ele mete as caras. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, pô, não é assim meter as caras. Não é assim. Você não quer fazer isso? Meu irmão era um cara muito prático. Tá, faz. Então, assim, eu acho que a maior barreira da gente empreender somos nós mesmos. Porque se fica assim, quem vai comprar de mim? Dependendo, acho que independente do que for. Por exemplo, eu nunca peguei uma Avon para vender. Uhum. Nunca. Eu nunca também peguei a mão pra vender na Porque eu não sei cobrar ninguém. Ah, eu sei. Mas eu nunca cobrei. Eu não sei cobrar ninguém. Não, eu nem sei cobrar. Eu chego lá na parte de embargo. Mas eu acho que eu nunca tive essa aptidão para poder vender produtos, Sim. sabe? Eu sei, às vezes eu sei me apresentar, falar de mim, mas falar de um produto que eu não sei como é que é, eu precisaria experimentar tudo. Tudo. Porque eu não posso Certo. falar que um produto é bom se eu não uso o produto. Pois é. Não posso, não tem essa agora, né? No Instagram a gente não consegue fazer as publis experimentando o Sim. produto. Tá bom, não, gente. Não. Aí vem alguém, vende um negócio, uma revista, eu não consigo. Não, eu Se não bem que consigo. você não precisa nem indicar, né? A pessoa que você vê, a pessoa Ih, a pessoa vai lá, vai e compra e já Mas o sabe. problema era cobrar. Eu tinha uma colega na faculdade que ela sempre empreendeu. Ela vendia lingerie, não sei o quê. Aí teve uma época que ela me deu umas lingerie pra vender. Eu falei, cara, tu não deixa eu vender? Tá maluca? Nunca vou cobrar o vou me pagar esse negócio, vai ficar tudo de graça. Fica de graça, vou ficar. Porque na época eu tinha essa cara de pau, tipo assim, eu vou cobrar lá o fulano. Hoje, Não vai. eu lembro do meu boleto pra pagar, eu falei, fulano, não me pagou ainda. Aí eu chamo aquele, e aí? Oi, tudo bom? Não, Denise, eu vou te pagar, calma aí, que negócio vai. Não, tá bom, vambora. Né? E aí, a outra pergunta, assim, a dificuldade maior é essa. Foi eu mesmo, né? Respondendo a tua pergunta, assim. Agora a outra, que você falou que tinha uma outra. Se já pensou em desistir? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia você fala assim, ai, não quero mais. Todo dia. Não, mas eu também sou assim. Eu levanto da cama querendo ser herdeira. Ai, eu não tinha. Não, eu falei isso na minha casa. Meu sonho era ser herdeira e filha de militar. Mas eu não... Eu digo que você sempre tem duas oportunidades de ser rica nesse país. Só isso, né? Você nascer numa barriga de Juju e casa, ser herdeira, Desse jeito. ou casar com herdeiro. Também. Não, Ou isso Big aconteceu Brother comigo, agora. então a gente rebola aqui. Ou o Big Brother Isso vai isso aqui lá, o pessoal ganha, sai rico, né? É verdade, é verdade. Nada, Não é nada nada da Big minha casa. Brother. Agora já tem uma nova possibilidade que é poder entrar no Big Boninho. Não, Boninho não tá mandando. Não, vai cadê? Eu cismei que Boninho tá na Globo. Encontrei Boninho num evento que eu fui. Cadê Boninho? Boninho Não dá mais, é todo mundo no direct. Boninho não tá mais na Globo, não adianta mais apelar pra Boninho. Agora tá de... Mas assim, todo santo dia, falando sério, ano passado foi um ano, tô abrindo aqui mesmo. Eu questionei muito se eu queria continuar. Eu peguei um cliente tão horroroso na minha vida, que aquele homem me fez questionar se realmente eu sabia fazer aquilo. Cliente. Cliente. Aquele homem me fez todos os dias questionar. Eu sei fazer isso mesmo? Eu sei fazer isso? Porque foi tão horrível. Até que eu cheguei um dia e falei assim, eu quero comunicar ao senhor que eu não trabalho mais com o senhor. Eu nunca tive tanta paz de espírito
e certeza do que eu estava fazendo certo. Para 3 clientes eu fazia certo, só para ele eu estava fazendo errado. Não, tem que Tinha algum problema. era ele. E depois eu vim saber umas coisas dele assim que eu falei, poxa, por que eu não peguei antes? Mas é de todos os dias, estou falando sério, assim, de coração. Porque é difícil você entender no Brasil. Imagina, É imagina. difícil. Imagina, acho que tudo que você tem que fazer para começar, que seja seu, é difícil, É porque você luta por você mesma, né? Você tem esse problema de você lutar é, contra si. então, além da 360, tem a questão. Eu tinha um negócio do artesanato, que eu sempre gostei de uma feirinha, né? Aham. Ah, tem feira, expositor, sei o que lá. Tava eu na feira. Fazia mesmo, assim, sábado de tarde, eu adorava aquilo. Só que, gente, a pior coisa do mundo você tá ali. Você põe amor numa coisa que você tá fazendo, seja um produto ou um serviço, e as pessoas chegarem pra você e falam assim. Ah, eu também fazia isso. Ah, eu fazia igual. E eu vendia mais barato. Você engole aquele boi, aquele sal de novo e fala assim: não posso perder o real primário e falar umas coisas pra essa pessoa, né? Uhum. E aí é difícil, porque você demanda tempo, demanda amor para você fazer uma coisa. Né? E aí, a gente agora vai abordar um assunto que é barreiras de empreendedorismo, do empreendedorismo, barreiras do empreendedorismo. E aí eu quero saber se você já enfrentou preconceito. E aí você já pode emendar, eu sei que você já gosta de abordar os assuntos. E se você já teve também a falta de crédito. Se você começou, como é que eu posso dizer? Falta de crédito, se você já teve portas se fechando porque as pessoas não acreditavam que no teu negócio, banco, você precisa comprovar que você vai pagar. Como é que foi para você se você já enfrentou esses preconceitos e faltas de crédito? Fala pra gente. Então, na questão do preconceito, por ser mulher, é muito complicado. Uhum. Eu reparei muito isso nos 5 anos que eu fiz com o Felipe, né? Que agora tem 2 anos, a 360 fez 7 anos esse ano. E aí, nesses 2 anos que eu tô sozinha, eu não peguei esse preconceito, mas antes tinha do seguinte: quando teve uma cliente na época que ela foi indicada, e nós chegamos lá, chegou eu e ele, e foi até, ele deve lembrar dessa história, se ele assistiu o vídeo, ele vai lembrar, lá em Bangu, criatura abençoada, né? Bangu. Não por ser, não, né, Bangu? Não é pela região, Não, gente, é, pela é a criatura, hein? pessoa mesmo. Pessoal de Bangu, continuem. Continue Aqui. insistindo aí, pelo amor de Deus. Mas essa criatura, ela achava que eu era secretária do Felipe. Ela, quando ele falou assim, não, ela é minha sócia, ela fez cara de boca, tipo assim, como assim? Sócia? Ela me olhou de cima e embaixo, aí eu, Oi? Não entendi. né? Oi? E teve um outro cliente também, que era de roupa masculina, não sei o quê. Poxa, aí tem uma época do ano que até o empreendedor precisa tirar uns 15 dias de folga, então a gente dá uma surtada. E aí o Felipe tirou uns 15 dias de folga, Sim. eu fui pro cliente sozinho. Ué, veio sozinha? Vim. Cadê o Felipe? Aí tirou uma folga. Já não gostei disso. Eu olhei e falei, pô, peraí, cara, como assim? Você sentia ali que tudo que eu fiz com ele naquele dia, e foi foto, vídeo, daqui, ele chegou, ele não gostou de nada, porque fui eu que fiz. Eu senti ali implícito. Entendi. E um outro cliente, a gente teve uma sala, um período, e aí Ah, eu lembro a que gente vocês teve uma tinham uma sala. sala, né? Eu lembro de você nessa sala. Fotos suas. Eu não lembro do Felipe, mas eu lembro Tem, suas mas fotos foi. nessa A sala. sala tinha uma sala no condomínio lá na Vila da Penha, e o síndico do condomínio, na época, marcou uma reunião, o Felipe não pôde estar, quando eu cheguei, tá sozinha? Tô, mas a gente trata o assunto, você vai tratar comigo. Sim. Não sei se eu quero tratar com você, não. Eu olhei de novo e falei, meu Deus do céu, qual é o Mas problema? de novo, isso. Essa questão de ser mulher e ter alguma coisa é muito complicado. E aí vem mulher negra, tudo isso parece que gera uma coisa nas pessoas que, não, peraí, ela não pode fazer sozinha. Quando a gente desfez a sociedade, uma cliente perguntou para mim, você vai dar conta?
Eu falei, o quê? Do serviço? E... E aí eu falei assim, vou. Aí ela, calei a boca dela, mulher falando isso pra outra mulher. E aí tu fica assim, poxa, um homem falando já é um machismo horroroso, é um Sim, negócio. sim. Mas também é uma lei estrutural. É estrutural, é Não adianta. estrutural. Não tem, Não adianta. as pessoas ainda estão em construção, né? Sim, Estão se refazendo. quase tentando. Muita gente ainda tenta. Mas Aham. mulher falar um negócio desse, e ela tem o negócio dela, e ela não, hoje em dia ela não é minha cliente, não, mas ela presta um serviço que eu vou, que é podóloga, essas coisas. Uhum. E é engraçado que ela fala, ai, Denise, eu sofro tanto preconceito. Eu, Oi? oi? Mas lá atrás você me perguntou se eu estaria contra? É a mesma coisa. Uhum. Só que as pessoas não veem isso, né? E aí você me pergunta uma questão de crédito bancário, essas coisas. Como é que é? Por exemplo, para quem está começando agora a empreender, Pois o é, mercado é aberto? eu não, Tem assim, essa linha de crédito para quem quer começar? linha de crédito tem muito. Tem muita linha de O crédito. governo agora liberou, mas acho que para quem é CLT, Libera. né? Empréstimo Liberou pra empréstimo pra para CLT. CLT. Eu não sei se tem de outras formas o... Tem o Pronamp, tem o Pronamp, além de ser para MEI, também é para pequena empresa. Desde a época que a gente tinha o famoso LTDA, né, no final do nome, Uhum. a gente tentava crédito. E é muito difícil. O governo, aí vem pandemia, aquela coisa toda. Se você não tem um fundo de reserva, você não consegue melhorar o seu equipamento, aquela coisa toda que a gente vai fazendo. Hoje em dia eu trabalho em home office. Sim. Então, o meu gasto não é tanto para eu ter um limite de crédito, mas é muito difícil. Eu passei na Caixa Econômica tem umas 3 semanas que eu queria me informar do Pronamp. Porque, assim, por mais que você. Eu queria me informar mesmo, porque aquela coisa de informação, né? Eu cheguei pro gerente lá, que era empresa lá, ele perguntou assim: o seu faturamento quanto é que é? Eu falei, muito baixo. Aí eu, mas esse programa não é para mim? Ele, você tem que faturar acima de 81 mil. Eu, Opa! tem alguma coisa errada nesse negócio. Se até 81 mil. Aham. Aí eles falam, se você tem um limite de tanto a tanto, isso no site da Caixa Econômica. Sim. De tanto a tanto, você pode pegar um programa. Não, tem que ser acima daquilo. Eu falei, tá errado isso. Uhum. Ah, mas você tem quanto tempo de empresa? Então, tá. Não, não, tem que ter mais. Eita, Eu olhei e eu falei, ué, então não adianta nada eles oferecerem linhas de crédito para a pessoa que é MEI, né, o ME, Aham. se você tem que ter esses requisitos. Então, assim, eu aprendi que para empreender no Brasil, sinceramente, eu preciso ter um caixa. Porque é difícil você empreender no Brasil. Imagina. É difícil. E aí, agora falando sobre estratégia de mercado, como que você, com esses desafios inteiros que você tem, créditos, os preconceitos, os conflitos internos, como você faz para transparecer isso para ser o mais tranquila possível para fidelizar o seu cliente? Para trazer o seu cliente, prender esse cliente para você? É assim, eu costumo ser muito. Sempre prezei assim, de não prometer muito para entregar mais. Uhum. Né? Eu já tive experiências lá atrás de você falar para o cliente assim: olha, esse copo de água aqui, não vou te dar esse copo, não, eu vou te dar uma caixa d'água. E na hora você dá só o copo. E a pessoa está esperando uma caixa d'água, todo bom, comparativo. É exagerado, mas é aquela assim, você exagerar mesmo. Olha, eu vou fazer isso, aquilo outro para você, eu vou fazer você. Não, Não, é isso. é realista. É realista. Mercado hoje, todo mundo está nas redes sociais. O cliente, eu preciso colocar aquele cliente dentro do mercado para ele aparecer. Eu preciso ser assim. Porque quando eu jogo campanha na internet, faço anúncio, eu faço a mesma coisa. Eu procuro, eu falo para o cliente assim, olha, eu estou melhorando o meu currículo, fazendo especializações de algumas coisas a mais para melhorar o seu serviço. Todo dia a gente tem problema, mas no outro dia a gente vai ter um problema diferente que a gente vai vencer. No final do dia, você fala assim, eu venci.
Eu acho que é isso. Dê, eu quero agradecer muito Eu que agradeço. pela sua presença aqui comigo. Agora eu quero que você deixe uma frase descontraída para o pessoal que está te assistindo. Que apesar de tudo, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Eu tinha um sonho, desde criança, de ter alguma coisa, perturbava meus pais, mas meu pai tinha o dom de fazer muita coisa, mas tinha medo de botar para fora. Então, assim, eu acho que a maior mensagem é não desista dos sonhos. Eu ouvi isso do meu falecido irmão, e boto para frente. Não desista dos sonhos. Isso aí. Eu queria estudar comunicação, e aí não tinha dinheiro. Aí fui fazer faculdade particular, meu tio pagando. Eu fui fazer outra coisa que é mais barato. Meu irmão, não desiste do teu sonho, não. Bota aí. Você não quer fazer ali, não vai fazer. Você não quer abrir uma empresa? Abre a empresa. Então a frase é: Não desista dos seus sonhos. boa! Agora eu quero que você fique aqui comigo, mas não acompanhando mais porque o vídeo acabou. Mas eu quero que você fique comigo inscrito. Então se inscreva. E nós temos também um link na bio. E se você quer participar desse canal, você quer trazer a sua história também, se inscreve. Clica lá naquele link, se inscreve lá, preenche os seus dados, siga, compartilha, vamos nessa. Foi? Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Ah!